Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Construindo um Blog com Next.js. Na última aula a gente concluiu toda a parte de configuração aqui do HiGraph, criamos nossa conta, fizemos a criação dos nossos models, tanto de autor quanto de post, com todos os campos, e finalizamos a aula com a criação do conteúdo. A gente criou um autor aqui e também criou um post de exemplo para realizar alguns testes agora na aula de hoje. Então hoje a gente vai partir para o consumo da API lá no nosso front-end. Então o HiGraph ele trabalha com uma API em GraphQL, e a gente vai estar passando isso aqui junto com vocês. Vou mostrar para vocês como funciona a API Playground do HiGraph, que é onde a gente pode estar fazendo alguns testes de consultas, algumas queries a gente pode estar fazendo por aqui, e também a gente vai fazer essas consultas direto lá do nosso front-end. Mas antes da gente continuar, quero pedir a ajuda de vocês para deixar o like aí. Vocês estão vendo que a gente está desenvolvendo uma série de vídeos, bem trabalhoso por sinal. São diversos dias gravando e semanas planejando essa série para deixar o máximo de informação e conteúdo para vocês. Então dá essa força aí, deixa o like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. E vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Para fazer uma revisão rápida aqui, e ajudar aqueles que não conhecem o que é o GraphQL, trata-se de uma linguagem de consulta. Então, o GraphQL foi desenvolvido pelo time do Facebook com o intuito de tornar as APIs mais rápidas e mais flexíveis para o usuário. Então ele é uma alternativa ao RESTful, que é o que a gente está acostumado a utilizar normalmente no dia a dia. E ele permite para os desenvolvedores, aos desenvolvedores construir as solicitações, as chamadas à API, extraindo vários dados de várias fontes diferentes em uma única chamada. Então, diferente lá de uma API tradicional, onde a gente tem no back-end várias rotas de acordo com as solicitações. Por exemplo aqui no nosso blog a gente teria uma rota para post e uma rota para autor. Aqui no GraphQL ele trata tudo como uma única rota, uma única chamada API, e a gente pode extrair diversos dados de diversas fontes de uma chamada só. Então quem determina o que vai ser fornecido ou não no nosso caso não é o back-end, é o front-end. O front-end ele diz o que ele precisa e o back-end envia de acordo com a solicitação. Então o uso do GraphQL em si é bem simples, é tranquilo para manusear e fazer as consultas. Então vou mostrar aqui para vocês como a gente vai estar trabalhando com ele, mas a gente precisa fazer algumas etapas de configuração aqui no HiGraph para conseguir acessar a API e ter permissão lá dentro do nosso front. Então a gente precisa vir aqui na parte de configurações do projeto, aqui no menu lateral, e no grupo aqui voltado para acesso, a gente vai aqui em API Access e a gente vai encontrar todos os endpoints da nossa API. Por padrão, o HiGraph ele trabalha com a questão de consultas e mutações, que nada mais é do que as alterações nos dados. Então, as consultas e mutações elas exigem por padrão um token de autenticação permanente, que é esse grupo aqui que a gente está vendo aqui abaixo, que a gente teria que configurar. Mas ele também permite que o usuário ele possa configurar permissões para uma API pública. Então, utilizando a questão da API pública, que é esse grupo aqui de Public Content API,
ele não vai exigir que as solicitações elas tenham uma autenticação para que sejam feitas. Como nosso projeto, a intenção é apenas consumir os posts do nosso blog, dentro do nosso blog, não tem necessidade da gente utilizar a funcionalidade de mutation. Então a gente vai fazer apenas consultas à nossa API e a gente pode criar então uma API pública e configurar essa API informando quais os models que vão ser liberados para o usuário para que ele faça esse tipo de leitura e qual a configuração de cada um para que isso aconteça. Então, para a gente fazer isso, configurar essa questão do acesso público, a gente vai utilizar a questão apenas de leitura para os models que estejam com o status de publicado. Então a gente pode seguir aqui dentro do grupo de Public Content API e criar em adicionar permissão. Ele sugere aqui iniciar como padrão, uma configuração padrão, que no nosso caso também atenderia. Aqui ele ia pegar todos os models que a gente tem dentro do nosso esquema e ia fazer a configuração apenas de leitura para os models que estão como publicado. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que eu vou fazer de um por um, visando aí um outro projeto, caso você queira utilizar o HighGraph. Então aqui vocês vão ver que a gente pode escolher quais os models a gente quer que sejam liberados para essa API pública ou não. Então a gente vai aqui em adicionar permissão e ele vai trazer a lista de models que a gente tem no nosso projeto. Ou ele traz todos, ou a gente pode escolher aqui um por um. Eu vou fazer um por um. A gente poderia clicar em todos aqui, all, e ele ia fazer a mesma configuração para todos, que é basicamente o que a gente vai fazer, mas eu vou fazer um por um só para demonstrar aqui. Então eu vou pegar o primeiro model, que é o de Asset, para deixar todas as imagens que a gente vem utilizar, deixar elas públicas apenas para leitura. Então a regra aqui a gente vai colocar apenas para leitura quando o stage esteja como published, nunca como draft. Se a gente deixar como padrão, ele vai pegar os dois casos. Então o interessante aqui é que ele só visualize na chamada API tudo que tiver como publicado. Aqui a gente poderia dar outras permissões, só que como a gente está tratando de uma API pública, não faz muito sentido e também não é muito seguro a gente permitir que o usuário utilize outras funcionalidades para criar, atualizar, deletar os dados da nossa API. Então vamos deixar apenas como leitura, vou adicionar. E a gente vai fazer essa mesma regra para os outros dois models que a gente tem. Aí ele já traz aqui, já lista qual é o model, qual a permissão como leitura, quando ele estiver como publicado em todos os locais. Então o próximo aqui a gente vai pegar o de autor, a regra vai ser como leitura e como publicado, e adicionar aqui. E o mesmo a gente vai fazer para o último model, que é o de post. Então marcou a regra aqui como leitura e publicado e adicionar. Com isso a gente já está apto para fazer o consumo dos dados lá dentro do nosso front-end, mas para isso a gente precisa ir lá dentro do VS Code e fazer algumas configurações. Para a gente consumir a API em GraphQL, a gente vai utilizar do Apollo Client, que é uma biblioteca que permite a gente gerenciar dados locais e também remotos com o GraphQL. Então a gente vai utilizar ele para buscar, pode utilizar para buscar, armazenar dados em cache, modificar também os dados. Com todas essas ações ele vai atualizando automaticamente a interface do usuário. Antes da gente fazer a instalação do Apollo Client, eu quero mostrar para vocês essa parte aqui de API Playground, para mostrar como é o uso do GraphQL, a consulta, como a gente cria
uma query e faz a consulta. Então vou aqui na API Playground, deixa eu abrir ela aqui, e ele já traz por padrão uma consulta de acordo com o primeiro model que foi criado. Aqui ao lado ele traz uma guia aqui de explorar com todos os models e funcionalidades e opções que a gente pode estar utilizando dentro dessa query. Se eu executar aqui, como a gente já tem conteúdo cadastrado, aqui se você observar, isso aqui são comentários, a gente pode ignorar. Deixa eu apagar. Vou apagar isso aqui também. Se você observar que ele trouxe uma query, ele deu um nome de posts, e aí ele abre e fecha as chaves. Abaixo ele traz qual model que a gente quer consultar. Então é posts, e logo dentro das chaves que ele abre e fecha aqui, a gente informa quais os campos a gente quer resgatar de dentro desse model. Nesse exemplo que ele trouxe, ele quer a data de criação, o ID, a data de publicação, o slug, o título, o subtítulo e a data de atualização. Então se eu rodar aqui, ao lado ele já vai trazer para a gente um arquivo JSON com as informações. A gente também tem aqui ao lado a parte de documentação, onde ele traz todos os detalhes de tanto de consulta quanto de mutação, mas eu vou passar como exemplo uma consulta que a gente vai estar utilizando lá no front-end para a gente alimentar a nossa página inicial. Eu já estou com o nosso blog rodando aqui, e se você observar, a gente vai precisar buscar lá da nossa API a imagem, o título, o subtítulo, o nome do autor e a data de criação do post. Então, se vocês lembram, a gente criou um model de autor e um de post. São diferentes. Aqui no caso, como eu falei no início do vídeo, o GraphQL a gente consegue extrair diversos dados de locais diferentes em apenas uma chamada, e é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. Então aqui eu vou chamar de get all posts. Então vou estar buscando todos os posts. Aqui dentro eu quero buscar de dentro de posts. Eu quero continuar aqui com o ID vai permanecer. Vou só ordenar aqui. Eu quero que ele venha o slug, já está aqui, o subtítulo, o título, a data de criação. Então vou jogar ela aqui, data de criação, e falta só a imagem aqui no caso. Como a gente já abriu aqui o post, se você observar aqui ao lado, ele traz todas as opções que a gente pode estar utilizando. A gente chamou o campo de imagem de cover image. Se a gente abrir aqui, ele vai expandir, já vai adicionar o cover image aqui pra gente na nossa consulta, e vai trazer diversas opções aqui que a gente pode estar utilizando na nossa chamada. No nosso caso, a gente precisa da URL da imagem. Então eu marco aqui o URL e ele já preenche aqui pra gente de forma automática. Então se eu rodar, aqui ele traz um array de posts. A gente só tem um post por enquanto. A gente tem o ID do post, o slug, o subtítulo, o título, data de criação e a URL da imagem. Até aí, ok. Uma coisa que está faltando é o nome do autor. Então, para a gente inserir o nome do autor, é simples. Dentro aqui de post, a gente tem aqui autor. Se a gente expandir ele vai trazer diversas opções de dados que a gente pode estar inserindo na nossa consulta, mas basicamente a gente só precisa do nome do autor. Então tem que ser dentro de posts o autor, porque aí ele já vai fazer o relacionamento entre os models e vai trazer o autor específico desse post. Então se eu rodar aqui a nossa consulta, ele já vai buscar as informações que a gente preencheu aqui para post,
e vai trazer também de outro model o autor que está relacionado a esse post específico. Então aqui ó, ele abre e fecha um array e depois traz um objeto com esses dados. Então vem o ID, o slug, subtítulo, título, data de criação, o URL da imagem e o nome do autor. Então é isso que a gente precisa para alimentar aqui a nossa página inicial de forma dinâmica. E é isso que a gente vai estar fazendo agora lá no lado do front-end. Então para a gente fazer o uso do Apollo Client, a gente vai precisar instalar aqui as dependências. Vou abrir um terminal aqui ao lado e vou rodar aqui npm install @apollo/client e também vou instalar o GraphQL para a gente poder fazer essa consulta. Depois que ele instala aqui, a gente vai fazer a configuração para conexão com o Apollo. Então a gente precisa fazer o seguinte: aqui dentro da pasta src eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de lib, e dentro dela eu vou criar um arquivo apollo.ts. Aqui nesse arquivo eu vou estar importando de dentro de @apollo/client, eu vou importar Apollo Client e também vou importar o in-memory cache. Já explico para que serve cada um. Aqui eu vou exportar uma constante chamada de client e vou instanciar aqui o Apollo Client. Então com new client, abrir um objeto, e aqui se eu der um Ctrl espaço, o TypeScript ele já vai trazer quais as informações que ele pode receber. No nosso caso a gente vai precisar informar qual a URI, que seria o endpoint lá para a chamada do HiGraph, e como a gente passou aqui o in-memory cache, a gente vai também trazer a configuração de cache aqui para ele, para fazer com que ele armazene o cache em memória das nossas requisições. Então primeiro eu vou trazer aqui a URI, que ela vai ser um string, e também vou trazer o cache e vou instanciar aqui o new in-memory cache como uma função. Beleza, vou voltar lá no nosso painel de controle aqui do HiGraph. Dentro das configurações do nosso projeto, a gente vai vir aqui lá na parte de endpoints e vai pegar aqui esse link, que é o link do Content API, que é para a parte de API pública que a gente configurou aqui abaixo. Então vou voltar lá no Visual Studio Code e vou colar essa URL aqui. Isso a gente pode também estar utilizando, caso você ache necessário, utilizando aqui das variáveis ambientes para armazenar essa URI. A gente criar um arquivo .env.local e armazenar essa URL e depois fazer a chamada aqui com next. Eu vou fazer para mostrar para vocês, para quem não conhece, como a gente pode estar utilizando variável ambiente. Então, como é que a gente faz? Eu vou aqui na raiz do nosso projeto, vou criar um novo arquivo, vai ser o env.local, e aqui eu vou criar uma variável que vai ser chamada de API_URL e vou passar aquela mesma URL aqui para ele. Só que a gente tem um pequeno problema. Como essa variável ela vai precisar ser visível, vai ser pública para o cliente, para o nosso browser fazer a leitura, no Next a gente precisa, antes disso, antes do nome, iniciar ele com next_public. E aí sim a gente coloca o nome. Então seria next_public_API_URL.
para poder o Next disponibilizar essa variável lá no nosso front-end. Então beleza, fiz isso aqui, vou remover essa URL que a gente colou, e para buscar essa informação aqui de dentro do nosso arquivo .env, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar de dentro de process, a gente tem um cara chamado env, e aqui a gente vai buscar o next public API. Então é process.env. o nome da variável ambiente que você criou. Feito isso, já está configurado o Apollo. Para que o Next entenda essa variável ambiente, a gente precisa reiniciar. Seria interessante a gente reiniciar aqui a nossa aplicação. Então parar e rodar ela novamente. Ele já vai identificar a variável. Aqui ó, .env.local, ele identifica a variável. E aí sim a gente pode estar fazendo o consumo da nossa API. Antes da gente rodar aquela nossa query que a gente criou lá na API Playground, a gente precisa fazer uma última configuração aqui para que o Apollo ele funcione em toda a nossa aplicação. Dentro do nosso arquivo app, a gente vai precisar importar o provider do Apollo para que ele envolva toda a nossa aplicação, para que ele consiga ser acessado de qualquer lugar da nossa aplicação. Então eu vou estar importando aqui no meu app, vou importar de dentro do @apollo/client, eu vou importar um cara chamado Apollo Provider. Vou pegar esse Apollo Provider e vou jogar ele por volta aqui de todo esse conteúdo aqui. Se você observar, ele está reclamando aqui porque está faltando preencher uma propriedade que é obrigatória, que é o client. Aqui ele pede para que a gente informe qual client vai estar sendo usado aqui para esse contexto aqui do Apollo. A gente acabou de criar esse client aqui na nossa pasta lib e exportou essa constante também com o nome de client. Então vou ver se ele busca aqui o auto import. Ele não buscou. Então vou importar aqui de forma manual. Vou importar de dentro de @lib/apollo. Vou importar aqui o nosso client. Beleza. Com isso, o Apollo está disponível agora para toda a aplicação. Então, depois de configurado, a gente pode ir lá na nossa página inicial, no nosso index, e fazer a nossa consulta. Para a gente fazer essa consulta utilizando o Apollo, a gente vai fazer uso aqui de duas funcionalidades que vem também lá de dentro do Apollo Client. Então a gente vai importar elas aqui. Deixa eu organizar esses dois componentes, colocar eles aqui para baixo. E aqui eu vou importar de dentro do @Apollo Client, eu vou importar o GQL e vou importar o use query. O GQL ele vai ser usado para a gente poder colocar a sintaxe do GraphQL aqui dentro da nossa aplicação, dentro de uma interpolação. E o useQuery vai ser um hook do React, que ele vai ser usado para a gente fazer a chamada. Então aqui dentro da nossa função, da nossa home, a gente vai criar uma constante. Vou chamar ela em letra maiúscula aqui de getAllPosts. Vou chamar o GQL aqui e vou abrir e fechar
aqui as aspas, a crase, né? Para que a gente possa utilizar então as tags do GraphQL aqui. Lá na nossa API Playground, vou voltar para ela e vou copiar isso aqui que a gente já deixou pronto. Então vou reaproveitar isso, copiar e vou colar lá dentro do VS Code. Aqui dentro, opa, faltou eu copiar a outra parte aqui. Deixa eu voltar. A gente precisa copiar tudo isso aqui. A query, o nome da query, beleza. E aqui a gente vai colar. Deixa eu só ajustar, ok. Beleza, a gente já tem nossa constante pronta com a nossa consulta da forma que a gente utilizou lá na nossa Playground. Para finalizar então, para que a gente valide que essa consulta esteja funcionando, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar outra constante, vai desestruturar aqui e vai chamar o useQuery, passando para ele essa constante aqui da consulta, getAllPosts. Então esse useQuery ele retorna para a gente alguns métodos e algumas funções. A gente vai utilizar, vai estar extraindo daqui de dentro o loading, vai extrair o data e o erro. O load ele vai indicar para a gente é um boolean que vai trazer para a gente true ou false enquanto a chamada estiver sendo carregada. Aqui o data ele vai trazer todos os dados da nossa chamada depois de finalizada, e o erro é no caso se a gente tiver algum tipo de erro no momento da chamada. Vou agora trazer então para a gente conferir dentro do console log, vou trazer esse data e ver se isso funcionou, tá? Aqui dentro do console ele já traz algumas observações e traz aqui o nosso objeto que tem, ele traz o nosso objeto post, e dentro de post ele tem um array com as nossas informações. Então, para simplificar, a gente pode aqui no VS Code colocar um console log data.posts, que é o nosso objeto. Então se eu der um F5 aqui, ele traz esse erro aqui porque ele está dizendo que o post ele pode ser undefined. Deixa eu ver como é que a gente pode estar corrigindo isso aqui no VS Code. Colocar se o data existir, vou colocar o data.post. Então voltando aqui para o navegador, dá um F5, beleza. Aqui ele trouxe então o nosso array com os dados retornados lá de dentro da nossa API. Se você observar lá no VS Code, quando a gente chamou aqui o data ponto, ele não trouxe nada de sugestão pelo lado do TypeScript, porque a gente precisa passar a tipagem aqui desse retorno. Então o que é que a gente pode estar fazendo para que a gente tenha esses dados tipados? Aqui depois da nossa constante eu posso criar aqui uma interface, vou chamar de allPosts, e vou dizer o seguinte, qual a estrutura dela. Quando a gente fez a chamada, esse data ele retorna um objeto que é chamado de post, e dentro dele ele vai retornar um ID que é do tipo string, retorna um slug que também é do tipo string, um subtítulo que é string, o título, o próprio título, que também é string, traz a data de criação, que ela vem como um string também, ela não vem como formato de data. A nossa cover image, ela nesse caso ela não é uma string,
ela é um objeto e dentro desse objeto a gente tem a URL, que aí sim é uma string. E por último, ele traz também um outro objeto, que é o autor. E dentro desse autor, a gente tem o nome do autor, que é um string. Aqui a gente tem um objeto de post, só que ele é um array contendo esses vários objetos com esses dados. Então eu passo aqui um array, depois de abrir e fechar aqui post, eu passo um array para indicar que é um array de post. Ok? Então, para finalizar, a gente vem aqui depois de chamar useQuery, a gente bota o sinalzinho de maior e menor aqui, menor e maior, e por dentro a gente coloca que a tipagem vai ser do tipo allPost. Quando a gente passa o mouse aqui em Data, ele já diz que Data ele pode ser do tipo allPost ou pode ser undefined. Então, se eu colocar agora data ponto, ele já traz pra gente data.post e já coloca aquela interrogação que a gente inseriu, porque aqui ele quer dizer que o post ele pode ser o data ele pode ser undefined em algum momento. Então salvo e volto lá para o nosso navegador, vou dar um F5, ele já retorna da mesma forma, e assim a gente já tem os dados tipados e fica mais fácil de trabalhar com eles a partir de agora. Então, para a gente finalizar, o que é que a gente vai fazer? Depois de resgatar o post lá de dentro do nosso da nossa API, a gente vai precisar agora retornar esses posts aqui de forma dinâmica na nossa aplicação. Só que a gente só tem um post cadastrado até o momento. E qual é a nossa ideia? É que nesse banner principal ele traga o post mais recente e aqui ele traga a lista dos demais posts. Então o que é que eu vou fazer bem rápido aqui? Vou lá no nosso conteúdo, dentro de posts, vou editar esse post e aqui ó, eu tenho a opção de duplicar. Então vou duplicar, vou colocar título 2, título de exemplo 2, vou salvar e publicar. Venho nele, duplico novamente, vou colocar título de exemplo 3, salvar e publicar. E vou duplicar novamente, vou fazer um título de exemplo 4, vou fazer só mais um para a gente fechar em 5 posts publicados. Então aqui ó, título de exemplo 5. Para diferenciar, eu vou abrir o Unsplash aqui. Vou pegar uma outra imagem, vou copiar ela. Dentro desse post 5, eu vou fazer aqui o replace da imagem. Vou publicar essa imagem aqui pela URL, fazer o upload dela. Deixa ele carregar. Pronto, carregou. Essa vai ser a imagem da capa do nosso banner. Vou só modificar alguma coisa aqui do texto, diminuir ele um pouquinho para dar uma diferença. E vou substituir o autor. A gente só tem um autor criado, então vou criar um novo autor aqui. Eu vou precisar salvar antes. Deixa eu salvar e publicar. Então vou marcar aqui, salvar e publicar. Venho em autor e vou criar aqui um autor João e qualquer coisa. Vou salvar e publicar. Volto aqui para post, aqui no nosso post 5. Vou editar ele e vou trocar pro aqui ó, João e um nome aleatório aqui, um sobrenome aleatório. Salvo e publico. OK. Vem aqui ó, dou um F5 e aí ele já traz pra gente 5 posts que a gente acabou de publicar. Beleza, então com isso aí a gente já dá pra alimentar então aqui, percorrer o array e alimentar aqui os dados que vão vir da nossa API. Então vou voltar aqui para o nosso VS Code e vou fazer o seguinte. A ideia é que aqui no nosso card post
ele renderize a nossa lista de posts. Então, para cada post ele vai renderizar um card post de forma diferente. Só que, se a gente observar aqui dentro de card post, ele ainda está sendo renderizado de forma estática. Então, o conteúdo dele está sendo renderizado de forma estática. A gente precisa informar para ele que ele vai ter algumas propriedades e que essas propriedades vão ser alimentadas aqui na nossa index. Então a gente vai percorrer esse array, o nosso data, e de dentro desse data a gente vai repassar essas propriedades para o nosso componente card post. Então aqui de dentro de card post eu vou criar uma interface. Vou chamar ela de card post props. Aqui eu vou dizer que ele vai receber um título do tipo string, vai ter um subtítulo tipo string, o autor, a data de criação e também vai ter, vou chamar de URL image, que é a URL da imagem que é renderizada por cada post. Aqui eu vou desestruturar e aqui de dentro dessa nossa interface eu vou chamar aqui então autor, data de criação, subtítulo, título e URL image. E agora eu vou fazer substituições aqui de acordo com cada campo. Então o autor aqui onde estava Lael Sobral, vou abrir e fechar as chaves e passar aqui autor. Mesma coisa eu vou fazer para as demais informações. Então aqui na data vou passar o created yet, o subtítulo ele vem para cá, o título e por último a gente passa a nossa imagem. Vamos remover aqui essa string, vou abrir as chaves e vou passar a URL image. Salvei. A gente já vê aqui que na index está dando erro, porque ele diz que essas propriedades são obrigatórias e a gente não repassou nenhuma delas. Para fazer isso, a gente vai agora dentro dessa div. Primeiro a gente vai apagar esse componente que está replicado aqui diversas vezes, vai deixar só um. E vou passar aqui, abrir e fechar as chaves e vou chamar aqui o nosso data.post e o método map para percorrer esse array. Aqui de dentro do map eu vou trazer o post e o index e vou fazer o seguinte: aqui a gente vai retornar o nosso card post, vou precisar passar para ele um aqui, que aí é qual o elemento aqui de dentro que é utilizado como uma chave, então algo que não se repete, no caso seria o ID, é o mais viável para a gente estar utilizando. Aqui em título eu vou passar o post.title, aqui dentro de autor mesma coisa, vou puxar de dentro de post autor, só que aqui ele está dando um erro, porque se a gente ver lá na tipagem, autor é um objeto e dentro dele a gente tem um nome, que é a string. Então é isso que a gente vai passar, autor.name. Abaixo dele a gente vai passar a data de criação, então é post.created@, o subtítulo, post.subtitle e por último a URL da imagem, que assim como o autor, ele tem aqui o post.coveredImage, que é um objeto, e dentro dele a gente tem a URL, que é a string. Então feito isso, ele já parou de reclamar aqui e a gente já pode ver esse resultado em tela. Se atualizar, ele vai dar esse erro aqui porque
Assim como a gente teve um erro quando a gente renderizou a imagem lá do Unsplash nas primeiras aulas, a gente precisa passar essa configuração aqui para ele carregar as imagens que estão vindo de dentro da nossa API do HiGraph. Então vou passar aqui vou copiar aqui, ó, esse hostname, que é o do próprio HiGraph. Vou voltar lá para o VS Code, e aqui dentro do nosso arquivo next.config.js, para a gente poder renderizar, aqui dentro de Remote Patterns a gente já tem um objeto com a configuração do Unsplash. A gente vai replicar isso aqui e vai só fazer a mudança aqui do hostname. Vai jogar o media.graphicsets, graphassets, desculpa, e jogou aqui. O protocolo permanece o mesmo. Vou precisar reiniciar aqui a aplicação, porque a gente mexeu no arquivo de configuração do Next. E se voltar para o navegador, deixa eu atualizar, vamos ver se ele traz. Pronto, ele já trouxe para a gente então aqui, ó, título de exemplo 2, 3, 4 e o 5, que foi aquele que a gente mudou a imagem, mudou o subtítulo e também o autor. Então ele já está trazendo de forma dinâmica os dados de dentro da nossa API. Só que aqui ainda está estático, da forma que a gente tinha cadastrado no início. Então o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que o mais recente, que no caso é esse título de exemplo 5, ele seja carregado aqui no banner principal e depois venha retornando os demais. Outra coisa que dá para observar aqui é que ele está trazendo com a ordem crescente de data. Então do mais antigo para o mais novo. A gente precisa inverter isso. Então a gente vai fazer uma modificação na nossa consulta para que ele retorne na ordem decrescente de data de criação. Então aqui dentro da nossa query, a gente está chamando aqui dentro de posts todos esses dados. A gente vai abrir e fechar um parêntese aqui e vai passar para ele um order by, para dizer que eu quero ordenar essa consulta através do campo created at underline desk, que aí eu estou dizendo que eu vou ordenar o retorno dessa consulta através desse campo de data de criação com a ordem decrescente. Então só isso aí já é suficiente para ele mudar a ordem para a gente. E para que vou até mostrar como ele tá, só para a gente conferir. Aqui ele já mudou, está trazendo 5, 4, 3, 2 e o primeiro aqui que seria o 1. E agora, para que esse título 5, título de exemplo 5, seja mostrado aqui e não venha também aqui nessa lista, já que a gente está percorrendo todo o array, a gente tem diversas formas de fazer isso, mas a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente fez o nosso map aqui dentro da nossa data.posts, a gente passou aqui como parâmetro o posts e também o index, que aí o index é a posição de cada elemento dentro do array. Então, já que a gente quer que traga todos os itens, todos os elementos para o nosso card post, menos o primeiro elemento, dentro do array, o primeiro elemento ele é o index 0. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, antes desse retorno, eu vou remover aqui esse retorno. E vou passar uma condição. Eu vou dizer aqui que se o nosso index for diferente de 0, aí eu quero que ele me retorne o nosso card props. Então ele vai retornar todos os elementos do nosso array a partir do index 1, então a partir do segundo elemento. Então, salvando isso e voltando para o navegador, aí ele já não traz mais o título 5, título de exemplo 5, que seria o index 0. Aí ele traz só o 4, 3, 2 e 1.
Beleza, e agora a gente precisa só jogar o nosso título de exemplo 5 aqui para o card principal, para finalizar então essa primeira parte aqui. Então, assim como a gente fez lá dentro do card post, a gente passou todas essas propriedades aqui nos campos, a gente vai fazer isso aqui também dentro do nosso banner principal, que é tudo isso aqui, ó, tudo que está dentro desse link. Então, vou começar aqui pela imagem. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar o nosso data.posts, e eu vou dizer que eu quero, de dentro desse array, eu quero só o de index 0, que é o primeiro, e vou chamar dentro dele o nosso coverimage.url. Vou salvar, que ele está dizendo que ele pode ser do tipo string ou pode ser undefined. A gente já vai resolver isso daqui a pouco. Então vamos seguir aqui. No nosso título a gente vai passar o data.post também na posição 0 e vai chamar o título. Aí eu vou copiar isso aqui para a gente ser mais rápido. No subtítulo a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai substituir de título para subtítulo. Aqui para autor também vou tirar subtítulo para colocar o título, e na data de criação vou tirar o subtítulo e colocar created at, e assim está feito. Se eu voltar lá para o navegador, agora ele já traz para a gente o título de exemplo 5, que é o mais recente, e os demais na ordem decrescente. Então essa lógica aqui ela já está pronta, já está feita. O que é que a gente vai precisar fazer agora? Como ele acusou lá que esse item ele pode estar dando como string ou undefined, porque o data pode vir sem nenhum dado, a gente vai aproveitar isso para também apresentar e utilizar esses outros elementos aqui que são retornados aqui da nossa query, que é o loading e o erro. De que forma? Quando a nossa API está sendo carregada, eu vou dar um console aqui dentro do nosso loading, e a gente vai ver que quando ela está sendo carregada, esse load ele fica como true. Então deixa eu inspecionar aqui o elemento, dar um console, vou dar um F5. Aqui ó, ele trouxe o true, depois o false quando ela foi carregada. Então enquanto estiver carregando, eu vou exibir em tela aqui um load para informar o usuário que os dados estão sendo carregados. Para a melhor experiência do usuário, a gente poderia estar utilizando alguma biblioteca de ícone e trazer um spinner, por exemplo, para ficar rodando aqui enquanto essa chamada é feita. Mas para exemplificar de forma rápida, a gente também não está instalando diversas bibliotecas. Eu vou fazer o seguinte: antes desse return aqui, eu vou abrir aqui um if, e se o load for true, eu vou retornar um componente, que é um componente load, que é o que a gente vai criar agora. Então vou aqui dentro de componentes, vou criar aqui um componente chamado loading.tsx. Ele vai ser bem simples, vai ser que eu vou exportar a função loading e vou retornar dentro dele uma div. Dentro dessa div ela vai ter um título que eu vou chamar de carregando. Vou passar só umas configurações aqui de estilização. Então ele vai ter um display flags, wfull, hscreen para ele ocupar 100% da altura, alinhar os itens ao centro e justificar também ao centro.
Beleza, e aqui nesse H1 ele vai ter uma fonte bold, o texto vai ser do tamanho XL, 20 pixels, e a cor vai ser um blue 500. Beleza, só isso aí já é suficiente. E aqui eu vou chamar então esse loading, ou ele trouxe aqui pelo auto import. Então quando a nossa aplicação ela é carregada, primeiro ele vai passar por esse if. Então se tiver com load true, ele vai retornar esse componente. Depois que o load ele fica como false, que é quando os dados são carregados, são chamados lá da API, ele vai retornar todo esse resto aqui que a gente já configurou, que é a nossa página principal. Então vou fechar aqui e a gente vai testar isso aqui agora no navegador. Então vai ser muito rápido porque já está salvo em cache esses dados, mas se eu der um F5, ó, ele trouxe aqui carregando e já trouxe a aplicação pronta. Aqui no centro, ó, se você observar, carregando e já traz a aplicação. Então isso aí é interessante para que o usuário não fique esperando carregar os dados em tela, fique tudo em branco aqui sem visualizar nada. Então você pode estar utilizando isso aí como recurso para mostrar para o usuário que algo está sendo carregado em tela. Mesma coisa a gente pode fazer com o erro. A gente pode criar um componente aqui de erro e fazer esse retorno do caso tenha erro, a gente retorne alguma mensagem para o usuário. Esse eu não vou estar fazendo, não vou estar utilizando, mas vou estar fazendo o seguinte aqui para a gente remover esse errinho aqui, essa mensagem que está dando. Tem mais de uma opção, mais de uma possibilidade para a gente fazer isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou, por volta de tudo isso aqui, de todos esses cards, eu vou envolver eles com a condicional e vou dizer que se existir o nosso data, se quando a gente retornar lá da API, a gente tiver dados dentro do nosso data, a gente vai renderizar tudo isso que eu recortei. Então vou passar aqui um data e aí eu vou passar essa condicional. Então se tiver o data, a gente vai retornar tudo isso aqui. Aqui ele está reclamando porque a gente precisa envolver isso por uma div ou por um fragment. Então vou colocar um fragment aqui, envolver esses elementos, só alinhar aqui, ok. Então se o data ele existir, ele não for undefined, ele vai renderizar tudo isso aqui. Se não, a gente pode renderizar então alguma mensagem na tela para o usuário. Ou seja, se em algum momento que a gente está construindo ainda o nosso blog e o usuário ele vai tentar acessar e ver que não tem nenhum post criado, então ele precisa receber algum retorno visual em tela. E para isso a gente vai criar aqui um outro componente, que é um componente apenas para exibir essa mensagem. A gente poderia simplesmente colocar aqui, eu vou criar um componente à parte, vou chamar ele de empty. Mas antes disso, se você observar aqui, ó, ele já parou de dar erro, porque isso aqui só vai ser renderizado quando o nosso data realmente existir. Então aqui ele estava dando erro, que era o data ele pode ser string, a URL ela pode ser do tipo string ou undefined. Então aqui ele deixa de dar essa mensagem de erro. Então aqui a gente vai criar um outro componente, vou chamar de empty.tsx. Vou pegar a mesma estrutura aqui do load, vou copiar, vou colar aqui, vou só mudar o nome para empty. E aqui na mensagem eu vou passar o seguinte, vou dizer que ainda não existe post publicado no momento, volte mais tarde. Beleza, isso aí já traz um retorno para o usuário. O texto eu vou colocar um zinc 900 e vou importar isso aqui.
Então, empty, abre e fecho, pronto. Então, só recapitulando, aqui depois que a gente carrega o nosso header, os dados abaixo deles vão ser carregados de acordo com essa condicional. Se existir um data, quando a gente fizer a chamada API, se ele trouxer algum dado, ele vai renderizar isso aqui. Caso contrário, ele vai renderizar o nosso empty. Como no nosso caso a gente tem dados retornando da API, sempre ele vai renderizar os nossos cards aqui. Para exemplificar, eu vou fazer o seguinte: eu vou remover esse data aqui dessa constante e vou criar uma constante aqui abaixo. Vou chamar de data e vou dizer que ela é do tipo undefined. Beleza. Voltando aqui para o navegador, aí ele já traz aqui pra gente, ó, ele traz o nosso header, mas traz a mensagem aqui dizendo que ainda não existe post publicado no momento, volto mais tarde. Beleza? Então vou voltar aqui da forma que estava. A data está aqui. E aí a gente já praticamente conclui essa primeira etapa aqui, que é o consumo da API para trazer de forma dinâmica esses dados aqui para nossa página inicial. Então aqui a gente já consegue listar os nossos posts do nosso blog. Mas antes da gente encerrar, eu vou trazer só mais uma coisa para ajudar vocês. Como vocês sabem, é bem chatinho a gente trabalhar com data e hora aqui dentro do JavaScript. Então a gente vai utilizar uma biblioteca que é o datefns para customizar essa data e fazer de acordo com o que a gente tinha criado lá dentro do Figma. Então aqui a gente está vendo aqui, ó, ele está 9/2/2023. Então eu quero que ele traga num formato que venha 09 de fevereiro abreviado de 2023. É isso que a gente vai fazer agora com o uso dessa biblioteca. Então, para a gente fazer uso dela, a gente vai precisar instalar aqui com npm install datefns --save. Bem rapidinho ela instala aqui. Enquanto ela instala, eu já vou importando aqui de dentro de date-fns, eu vou importar uma função que é chamada de format. Ela vai ser usada para formatar os nossos dados. E também já vou fazer a importação aqui do ptbr para dizer qual a linguagem que a gente está utilizando para converter isso em português. Então, de dentro de datefns, vou pegar aqui o /locale /pt-br. Fechado? São essas duas importações aqui que a gente vai precisar fazer. E agora, para finalizar, aqui onde a gente tem a data, ó, data de criação, vou recortar isso aqui e vou fazer o seguinte: vou chamar a nossa função format. Aqui dentro eu vou converter esse created@ em data, porque ele é um string. Então vou passar aqui o new date do JavaScript, converto ele em data. Depois disso eu vou passar qual formato que eu quero que seja apresentado para o usuário. Então aqui vou abrir e fechar aspas duplas e vou dizer que eu quero o dia dd. Para trazer uma string aqui dentro, eu coloco uma aspa simples, coloco d, aí continua aqui mm. Só que se eu trouxer só o mm, ele vai trazer em número. Então vai ser, aqui ele vai mostrar pra gente 09 de 02. Não é isso que eu quero que ele traga fevereiro abreviado. Então eu coloco 3 M's aqui em maiúsculo, abro de novo aspas simples, coloco o d e YYY, que é para trazer o ano, então 2023. Beleza.
Feito isso, a gente volta lá para o navegador. Se a gente olhar, ó, ele trouxe 09 de fevereiro, só que aqui ele está em inglês. Então, por isso que a gente portou o PTBR, para a gente converter isso em português. E para fazer isso é bem simples. A gente vai passar aqui, depois desse formato, a gente vai passar uma vírgula aqui e vai passar um objeto. Dentro desse objeto, a gente vai passar o locale e vai dizer que é do tipo PTBR, que foi o que a gente importou lá em cima. Pronto. Voltando no navegador, aí ele traz aqui pra gente, ó, 9 de fevereiro de 2023. Mesma coisa a gente vai fazer para esse componente aqui, que é o card post, e a gente encerra aqui a aula com essa configuração. Então vou voltar aqui para o VS Code, vou copiar essas importações para a gente reaproveitar elas. Vou dentro do nosso card post aqui, importar. Vou também aproveitar, copiar o formato aqui que a gente fez. E aqui, ó, em Created Yet, vou substituir, só que aqui eu não vou trazer de dentro de data.post. Aqui eu removo isso e só uso o Created Yet, que é a propriedade que a gente está recebendo. Então salvo e volto lá para o navegador e já observo que ele mudou. Então todo mundo aqui dia 9 de fevereiro. E aí a gente já consegue trazer de acordo com o que a gente definiu lá dentro do Figma. Então qual é a próxima etapa aqui para a gente concluir o nosso blog 100%? Aqui a gente está trazendo já de forma dinâmica de dentro da nossa API, fazendo o consumo dos posts que a gente já tem cadastrado lá e mostrando isso na nossa página inicial. O que a gente precisa e a gente vai fazer na próxima aula é, quando a gente clicar dentro de um post, ele direcionar para as informações daquele post que a gente clicou. Por enquanto, todo post que a gente clicar, ele vai direcionar a gente para uma mesma página que está de forma estática, criada nas primeiras aulas. Então, na próxima aula a gente vai mostrar para vocês como é que funciona essa parte do Next para rotas dinâmicas. Isso é uma das funcionalidades mais interessantes aí do Next. Então a gente vai colocar em prática. E não só isso, a gente também vai trazer a parte de renderização dos itens do lado do servidor e também a renderização de forma estática, que é uma estratégia que a gente vai estar utilizando para carregar os posts com revalidação para caso esse post ele seja atualizado em algum momento. Então fica ligado aí. Na próxima aula a gente já traz esse vídeo com essas novidades. Então já deixa aí o like. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo.